Minha saudação ao nosso Padre Superior Jagannathan, aos meus caríssimos confrades e a todos vocês, povo de Deus, irmãos e irmãs na fé do Santo Batismo, minha saudação de paz e de alegria. Hoje, exatamente hoje, celebramos o nosso venerado Pai Francisco de Sales, doutor da Igreja, patrono dos jornalistas, dos escritores, dos publicitários, da Diocese de Annecy, pai e patrono de 3 congregações religiosas masculinas. A primeira, e eu brinco, a original, nós, missionários de São Francisco de Sales. Depois, os salesianos de Dom Bosco, e uma terceira congregação de padres e irmãos, os oblatos de São Francisco de Sales. E de várias congregações religiosas femininas e de outras associações de padres diocesanos e de leigos e leigas. Mas Francisco de Sales é o fundador, junto com Santa Joana de Chantal, da Ordem da Visitação, e um grande mestre espiritual para o nosso tempo. Agora mesmo, recentemente, no dia 28 de dezembro passado, o Papa Francisco lançou uma carta apostólica para comemorar os 400 anos da morte do nosso venerado Pai Francisco de Sales, cujo título em latim é Totum Amoris Est, quer dizer, tudo pertence ao amor na Igreja. É uma frase, um pensamento do nosso Pai. Para o Papa São Paulo VI, São Francisco de Sales é uma das grandes figuras da Igreja e da história da espiritualidade cristã. Ele contribuiu enormemente para a espiritualidade do povo de Deus. Uma figura excepcional, tanto perfeitamente em seu tempo, quanto em uma surpreendente atualidade, em sua concepção de Deus e de sua pregação da palavra de Deus. O Deus de Francisco de Sales é, cito, Deus do coração humano. São Francisco de Sales ensina que Deus habita lá no fundo do nosso coração. Está lá, esperando o nosso louvor, esperando o nosso amor. Ele que já nos ama por primeiro. Então Deus, para o nosso venerado Pai Francisco de Sales, é o Deus do coração do homem e da mulher. Francisco de Sales é uma dádiva, um dom de Deus, um homem extremamente formado, inteligente, que tinha muita eloquência, grande pregador da palavra de Deus, muito carisma e charmoso. Diz os biógrafos que ele era muito charmoso, belo. Ele mesmo, irmãos e irmãs, nos dá uma ideia de sua personalidade. Cito, ele mesmo nos dizendo: não existe outra pessoa no mundo, eu acho, que ama tão cordial, ternamente e falando com plena confiança, de maneira mais amorosa do que eu. Comprove a Deus fazer assim meu coração. Acabamos de escutar agora há pouco, na liturgia da palavra, da festa de hoje, do Santo Doutor do Amor de Deus, que nos apresenta no livro do Eclesiástico a passagem em que podemos ver o bispo de Genebra
Francisco de Sales como aquele homem sábio e de oração. No Evangelho do sal da terra e luz do mundo, nos fala da vocação de todos, de todas, os discípulos e discípulas de Jesus, a serem responsáveis pelo mundo, dando-lhe então clareza e sabor. São Francisco de Sales foi o grande promotor, irmãos e irmãs, o grande promotor da santidade cristã para todo mundo. Todo mundo é chamado a ser santo e santa. Esta é a grande mensagem de São Francisco. Através da sua introdução à vida devota, um pequeno livro de introdução à espiritualidade cristã, Francisco de Sales promoveu a vida espiritual, a vida mística para os cristãos leigos e leigas daquela época. Com ele próprio, como ele mesmo afirma em sua Filoteia nessa introdução, em qualquer estado de vida, podemos e devemos aspirar à vida perfeita. A vida perfeita é participar da santidade de Deus, é viver o amor, é buscar a perfeição, e a perfeição da caridade. Amar como Deus ama. Isto é ser santo, ser santa. Amar como Deus ama. Aspirar esta vida perfeita. Portanto, a espiritualidade cristã é uma realidade, como ele mesmo diz, amável, útil e agradável a todos. Por fim, nós temos então São Francisco de Sales, que nos ensina, que nos revela plenamente a riqueza de toda a criação. Ele nos fala em tom de oração do conhecimento, que é ao mesmo tempo fé e amor, para alcançar as profundezas do mistério divino. Faz Cristo morar na gente com toda a sua plenitude e nos capacita para transmitir esta mensagem deste amor, amar como Deus ama. Um outro livro que ele escreveu, o Tratado do Amor de Deus, que é um tratado místico de viver a presença de Deus de maneira consciente e imediata. Viver esta proximidade de Deus em nosso coração. Há um eco dessa passagem da carta aos Efésios, já que São Francisco de Sales, nas primeiras páginas desse tratado, eu cito, diz que tudo é referido ao amor, para o amor, no amor e de amor na Santa Igreja. E daqui que vem então o título da Carta Apostólica do Santo Padre, o Papa Francisco. Francisco de Sales, um pastor de pés no chão, animado pelo único desejo de amar a Deus e de fazê-lo amar, porque conhece o amor de Deus pelo humano. Convicções habitam no coração do nosso venerado pai, Francisco de Sales. Deus é amor, e o coração humano é feito para acolher este amor e testemunhá-lo. Sua chamada universal à santidade, que está no centro então desse pequeno livro, Introdução à Vida Devota ou Filoteia, e de suas cartas de direção espiritual, ressoa como um apelo destinado ainda hoje a cada um de nós, a nos unir a este Deus do coração humano, qual seja o nosso estado
nossa opção de vida. Deus nos amou por primeiro. Deus quis que seu Filho bem-amado, Jesus, nosso Senhor e nosso irmão e Salvador, se encarnasse em nossa humanidade e desse livremente sua vida por amor lá na cruz. Um Filho que Deus Pai ressuscitou, que é vivo e que está presente pela sua palavra e sua Eucaristia na igreja e no mundo. É isto que Francisco pregava. São Francisco de Sales é de uma extraordinária atualidade. É para nós, é para hoje, aqui e agora, na nossa realidade. Porque a época em que ele viveu se parece muito com o nosso tempo. Ele confrontou-se com a violência das religiões, as guerras do seu tempo. Ele utilizou a invenção da imprensa. Até então tudo era feito à mão, era feito a cópia. E quando ele viu essa invenção da imprensa, de imprimir panfletos, depois fazer livros, ele ficou admirado. Então eu imagino hoje, se ele conhecesse a internet, o que ele ia evangelizar. No nosso tempo, a gente pode imaginar a loucura que ele ia fazer. Preocupou-se com a natureza, ele era muito cósmico. Francisco de Sales tinha um grande amor pela natureza, pelo mundo criado, pelo universo, pela criação que Deus nos deu para viver nela e transformá-la para o bem. Hoje, nós somos sempre confrontados com a violência, preocupados com o futuro do nosso planeta. As novas tecnologias de comunicação mudam nossas relações e nos faz ver o mundo como uma grande aldeia planetária. Estamos todos conectados. Ninguém está sozinho neste mundo. Então imagino Francisco de Sales vivendo essa realidade de hoje. E Francisco de Sales, somos então convidados a enfrentar este desafio com ele, nos inspirando na sua comunicação de coração a coração. Ele não gostava, na sua época, viajar a cavalo, nem de carroça chique. Ele gostava de ir a pé, para poder se comunicar, para poder encontrar o povo, conversar, dizer um bom dia. Assim era Francisco de Sales na comunicação. E a gente pode imitá-lo, sobretudo nós, os padres. O homem e a mulher são capazes de pôr todos os progressos científicos e tecnológicos a serviço de todos, por um mundo renovado pela presença de Deus. Todo ano, e aqui estou terminando a minha conversa, a 24 de janeiro, exatamente hoje, na festa de Francisco de Sales, o Papa publica sempre uma mensagem anunciando então o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais, dia celebrado cada ano na festa da Ascensão do Senhor. Então, Francisco de Sales tem muito a nos dizer sobre a comunicação humana. E para terminar então, eu gostaria de citar nosso pai patrono a respeito então da santidade cristã e de sua espiritualidade. É o amor que nos torna santos e santas no seguimento de Jesus. É o amor que nos torna perfeitos
como o Pai do céu. Portanto, é só necessário e suficiente amar como Deus ama. Cito: Deus criou o humano à sua imagem e semelhança e quer que tudo no humano, como nele próprio, seja ordenado pelo amor e para o amor, nos ensinava Francisco. Deus é amor. E com esta mensagem eu quero terminar minha conversa. Deus age por amor e pelo amor. Trata-se então de se deixar agora conduzir pelo Espírito de Jesus, o Espírito Santo, pelo amor e para o amor, já que a vontade humana, diz São Francisco de Sales, não pode concebê-lo se o Espírito Santo o não comunica aos nossos corações. E fazer a vontade de Deus é uma graça que é necessária pedir no Espírito do amor. E na oração do dia desta missa, a Igreja pede a Deus que, a exemplo de Francisco de Sales, manifestemos sempre a mansidão, a não violência, a mansidão do amor de Deus no serviço de nossos irmãos e irmãs, e retorna na oração depois da comunhão, pedindo que pela Eucaristia possamos imitar a caridade e mansidão de São Francisco de Sales. E que esta Eucaristia, irmãos e irmãs, confrades, que esta Eucaristia tão solene, tão popular, nos dê força para esta imitação e vivência da espiritualidade cristã. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Francisco de Sales! Viva Nossa Senhora! Viva Cristo!